A gente começa com o destaque que chega da Europa. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou que o país prepara uma invasão terrestre em Gaza. O atraso ocorreu por pedido dos Estados Unidos. Nosso correspondente Luca Bassani traz toda a repercussão no velho continente. Ô Luca, quais são os detalhes desse destaque, né? Esse destaque desta quarta-feira para abrir o Jornal Jovem Pan. Bem-vindo. Boa noite a você, Thiago, a todos que nos acompanham no Jornal da Jovem Pan. Nós vemos que Netanyahu deu uma declaração, uma coletiva de imprensa, falando sobre diversos assuntos e confirmou, então, a invasão terrestre por Gaza. Disse que as questões relacionadas aos detalhes de quando e como isso vai acontecer, com quantos homens, isso ficou decidido de forma unânime por ele, todo o gabinete de guerra, que inclui também o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior de Israel. Ele também confirmou que esse atraso na invasão por terra foi ocasionado por um pedido dos Estados Unidos, que quer reagrupar as suas baterias de defesa antiaérea que estão nessa região. Vale lembrar que os americanos têm soldados e têm bases militares espalhadas por todo o mundo, principalmente em países lá próximos, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o próprio Kuwait, entre outros países, e eles pretendem, então, dar uma retaguarda a Israel, caso isso aconteça, lembrando que eles temem que haja um ataque às suas forças militares por milícias locais, uma vez que essa invasão se confirme. Nós vemos que, ao longo de todos esses dias, os ataques de Israel têm se concentrado de forma aérea, ataques aéreos com fortes bombardeios, e o número de mortos subiu para 6.700, mais ou menos, dentro da faixa de Gaza, fora os 1.400 que morreram em Israel. Portanto, uma guerra extremamente letal, e, nesse sentido, a catástrofe humanitária vai se intensificando, já que não há nenhuma previsão da liberação do combustível. Esse tem sido um dos pontos principais colocados pelas Nações Unidas e outras organizações humanitárias que trabalham desde Gaza para que o combustível seja permitido por Israel e, assim, os geradores possam funcionar, os purificadores de água, algo que Israel diz que não vai aceitar de maneira alguma, porque teme que esse combustível seja tomado pelo Hamas e utilizado para realizar ataques contra Israel. Uma questão que vai se deteriorando, provavelmente durante as próximas horas, muitas dessas organizações deixem a faixa de Gaza e mais pessoas possam morrer por conta desses efeitos colaterais, infelizmente. Ô, Luca, ainda falando sobre os líderes europeus, uma posição do presidente francês chegou a surpreender ontem. O que aconteceu efetivamente? Ontem a gente já tinha falado sobre ele aqui. Exato, Macron seguiu por um tour em diversos outros países do Oriente Médio. Ele esteve em Israel e na Cisjordânia ontem. Hoje se encontrou com o rei Abdullah II da Jordânia e depois com o presidente Abdel Fattah el-Sisi do Egito. E ele disse que uma incursão terrestre seria um erro. Ele ressaltou que todas as vidas valem a mesma coisa, sejam israelenses, sejam palestinas, e que acredita que uma incursão por terra poderia promover não só a morte de muitos civis, mas uma escalada desse conflito na região. Ele, inclusive, se disponibilizou a trazer um navio hospital francês para a costa do Mediterrâneo, lá onde tem Israel e a faixa de Gaza, para auxiliar no processo de cuidados dos feridos ou até mesmo de todos aqueles que sejam libertos reféns, para ver o estado de saúde dessas pessoas. Até agora não está confirmado se haverá liberação desses feridos para que possam ser atendidos pelos médicos franceses, mas de qualquer maneira a gente vê que é uma posição que contraria aquele alinhamento automático de alguns países europeus com o que é decidido pelos Estados Unidos, inclusive nas Nações Unidas, como nós falaremos ainda nessa edição do Jornal da Jovem Pan. Isso chama atenção. Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan Europa. Daqui a pouco você volta.